O programa a seguir é livre para todos os públicos. E a gente está cumprindo também essa nossa parte para contribuir para que nada aconteça de ruim com cada um de nós. Mas a gente não pode deixar de levar informação para você que está em casa, que eu sei que precisa também de ajuda, de informação, e é isso que a gente vai fazer hoje. Nós estamos recebendo hoje a Fernanda é educadora física, ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar, vai fazer o trabalho. Por que a gente escolheu esse assunto, né, Fernanda? Que está em alta nesse momento, que eu acho que a gente está em casa, precisa se exercitar, então a gente vai bater um papo aqui com a Fernanda. Fernanda, pode se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, onde você trabalha, o que você faz? Então, primeiro agradecer, Márcia, o convite, é um prazer, né, poder levar a tantas pessoas uma mensagem, né, de otimismo e de saúde em meio a essa pandemia, esse momento novo e preocupante que a gente está vivendo, né? Meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou gestora do Splash, uma piscina localizada, né, anexa à Escola Espaço Livre na Avenida, onde a gente tem atividades aquáticas para todas as idades, com o objetivo de levar sempre qualidade de vida e saúde para a nossa população. Legal, Fernanda. E a gente escolheu um assunto, então a gente vai falar sobre atividade física, né? E eu vou começar o nosso bate-papo aqui perguntando para você. A gente está em casa, a gente está com a cabeça a mil, imaginando várias coisas, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí vem a ideia de praticar atividade física. Será que a gente deve praticar atividade física, passar a praticar essa atividade física de uma hora para outra, sem auxílio profissional? Eu estou em casa e vou fazer alguma coisa. É isso aí, Fernanda? Então, é uma ótima pergunta para a gente começar, né, essa troca, porque a atividade física ela sempre foi recomendada, mas a segurança durante a atividade física, ela, acima de tudo, é algo que a gente precisa levar em conta. Então, eu tenho muito receio quando uma pessoa que nunca fez atividade física, que é sedentária, resolve, em meio à pandemia, começar a prática de uma nova atividade, uma vez que, nesse período, o corpo também está estressado, a cabeça está preocupada e a gente pode ter uma lesão se a gente simplesmente escolher um bom programa de TV e começar a reproduzir, né? Eu costumo dizer nesse momento, se a gente quer começar a organizar o corpo, então que a gente comece, né, com uma boa respiração, com relaxamento, com atividades mais voltadas para o autoconhecimento, para que a partir de então você faça contato com algum profissional e possa fazer a atividade. Então, pessoal, cuidado, né? Eu sei que a vontade é grande, a gente quer ter o que fazer, a gente acaba se alimentando um pouco mais, ganha um pouco de peso e quer começar a fazer alguma coisa para controlar isso aí, mas com muito cuidado. E a gente vai falar aqui ainda durante a nossa gravação, a gente vai falar como fazer isso, né? De que jeito que a gente vai fazer isso. Mas eu queria ressaltar, Fernanda, a importância da atividade física nesse momento. Como eu falei aqui, a gente sabe que ela tem os seus benefícios, ela é importante, a gente não pode também dizer que não vamos fazer porque não temos acompanhamento profissional. Então, é importante fazer atividade nesse momento? Eu acho que ela precisa ser orientada, né? Eu acho que hoje a gente está com muitos profissionais em virtude da pandemia fazendo atendimentos online, e se você nunca fez atividade física, eu não recomendaria que você começasse ela de forma espontânea, porque eu creio que isso pode ser muito bom por um lado, mas que também pode trazer prejuízo por outro. Então, assim, é indiscutível a prática da atividade física para o bem-estar e a manutenção da saúde, mas até em meio à pandemia, quando a gente olha, né, todas as recomendações e os estudos, é que a gente tem atividades moderadas, e isso a gente precisa fazer com quem sabe, né? Então, assim, um passo de cada vez, né? Ah, mas eu quero muito e tudo.
será que você vai conseguir ter essa consciência corporal para não se lesionar? E aí você lesionado é pior do que você sedentário, até porque a última coisa que a gente quer nesse momento é que alguém precise ir para um hospital porque teve um estiramento, porque teve uma lesão por uma atividade física praticada sem uma observação. Então, mesmo com os espaços fechados, hoje, a gente tem muitos profissionais que estão dando uma consultoria, uma atenção, né? Se a gente tivesse condição, eu diria assim, se você não está fazendo nada, começa a caminhar, né? Se você tem espaço dentro de casa, talvez esse seja o primeiro movimento que você possa fazer, né? Dê umas voltinhas, respire, né? Faça umas elevações, né, de pernas, para que você possa aos poucos ir ganhando condicionamento. Mas eu, enquanto educadora física, eu não entendo que alguém que nunca fez atividade, em função da pandemia e da importância da atividade, que ele deva começar autonomamente e por um aplicativo, por alguém que ele está vendo e está achando legal, porque ele pode se machucar. Então, pessoal, cuidado. Mas tem uma dica, já pode começar com uma dica aí que a Fernanda deu pra gente, né? Quem sabe fazer uma caminhada. Eu aqui na minha casa, eu brinco, porque eu tenho um corredor muito grande, eu falo isso. Se eu ficar só no corredor para lá e para cá, eu já estou fazendo uma grande caminhada. E às vezes a gente está em casa e não percebe isso, né? Então, a gente pode olhar no nosso próprio ambiente e tentar fazer alguma coisa, mas que seja algo leve para começar e, quem sabe, buscar aí orientação de profissionais que estão disponíveis, né? A gente sabe que nesse momento tem muita coisa disponível aí na internet que a gente pode estar utilizando. Agora eu quero falar um pouquinho, Fernanda, para o pessoal que já faz atividade física, aquela pessoa que pratica atividade todos os dias, que vai para a academia. Será que é fácil manter essa rotina tendo que ficar em casa, Fernanda? Então, a gente tem vários graus de condicionamento e, vamos dizer assim, de pessoas praticantes de atividades físicas, né? A gente, considerando aquele atleta de alto nível, ele está se reinventando. Com certeza ele vai ter algum prejuízo, né, no condicionamento, em potência, em performance, mas ele consegue manter, até porque ele já tem consciência do corpo e ele, com certeza, sendo de alto nível, ele tem um profissional que o acompanha e que está dando dicas, né? Aquelas pessoas que não são tão de alto nível, mas que são, vamos dizer assim, praticantes assíduos, né? Eles, com certeza, também já têm uma organização corporal e uma consciência, mas eu acredito que, assim, em muitos momentos a preguiça acaba, às vezes, batendo, né? A falta da rotina, do horário, isso também, às vezes, complica, e até o acesso, né? Porque, assim, você acabou de dizer, né? Você tem um corredor grande na sua casa, né? Mas tem gente que, às vezes, tem um espaço que fica muito reduzido, e aí a rotina também, que vamos considerar que mesmo na quarentena tem gente que está trabalhando muito mais em casa do que se não tivesse fazendo, né, esse período de quarentena. Eu gosto de dizer assim, se você quer fazer algo por você, já dizia o ditado, né? Mens san in corpore sano. Pense um pouquinho, né? Tire que seja uns minutos antes de dormir para respirar fundo, né? A respiração hoje a gente sabe que ela tem uma grande responsabilidade na organização mental, na reestruturação do ser, né? Então aproveita para dar aquela relaxada. Às vezes a gente está muito preocupado com correr para de repente não perder uma forma, mas talvez a gente precise só se conhecer e se reorganizar, porque isso vai passar e a gente vai poder voltar às nossas rotinas, às nossas atividades. A gente vai ter mais consciência da importância da gente fazer atividade física, porque, né, a gente vê aí que um dos grandes fatores que também se torna agravante hoje na doença é a obesidade, e a gente tem uma população cada vez mais obesa. Então, eu acho que a gente vai ter muitos aprendizados, mas a gente precisa, antes de tudo, ter, né, consciência. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito
aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. E agora, Fernanda, eu queria que você dissesse o que você recomenda, né? A gente já falou aqui, você já deu uma dica, mas o que você recomenda para quem quer começar a atividade? Então, eu tenho medo, na verdade, Márcia, de quem quer começar sem nunca ter feito nada no momento que está tudo tão online e que a gente está tão distante, com sistemas de saúde tão precários, né? A gente, quando recebe um aluno na academia, a gente tem toda uma oportunidade de fazer uma avaliação, de conversar, de fazer, né, uma anamnese, de ter, né, uma das exigências é que a gente tenha um atestado médico, então, onde esse médico já passou por um profissional, né, que já viu toda a questão, né, principalmente cardíaca desse aluno. Então, assim, a minha indicação é se alguém começou hoje, resolvi, quero fazer algo por mim, então que ele contrate, né, um profissional que tenha tempo para fazer toda essa investigação, né, online. Hoje até a telemedicina já está autorizada, então assim, existem muitos médicos que estão dando, né, consultas online, e eu estou dizendo assim, Fernanda, enquanto educadora física, eu teria muito receio de colocar um profissional sendo responsável por ele sem ter nunca visto ele, né? Eu acho que assim, o que faz muita diferença na nossa profissão é o olho no olho, é o cuidado, é a gente poder ter a oportunidade de conhecer aquele aluno e, às vezes, até quando ele chega como um filho, né? A gente olha e fala, opa, hoje não está legal. Porque, às vezes, até um aluno que você já conhece, que está com você todos os dias, se ele esquece de tomar um remédio de pressão, ele precisa de um cuidado, de uma assistência ali 24 horas. Então, assim, hoje, no meio disso tudo, se alguém falar para mim, eu quero começar uma atividade física, eu acho que demanda de uma conversa muito franca, com muita disponibilidade de ambas as partes, para que isso seja seguro. Eu acho que o momento, acima de tudo, é de segurança. Lógico que fica meio contraposto, né, mediante a gente saber da importância da atividade física. Por isso que o Conselho de Educação Física hoje vem defendendo, junto, né, aos municípios e aos estados, que eles possam voltar a funcionar dentro de todas as normas e todas as regulamentações necessárias pela Organização Mundial de Saúde, né? A educação física hoje é considerada uma área de saúde e tal qual, né, um médico ou um outro profissional, eu acho que a gente nunca pode ser inconsequente, porque a saúde em primeiro lugar, e a saúde requer cuidados que às vezes a gente, de primeiro momento, não vai conseguir fazer remotamente, né? Aquele que já sempre foi assistido é diferente, mas alguém que deseje hoje começar, eu acho que ele precisa investir em alguém que queira ouvi-lo, que queira conversar com ele, que queira entender toda a situação, até porque qualquer doença pré-existente, ela pode se potencializar nesse momento que a gente está dentro de casa, que a gente está estressado, que a gente está preocupado, que a gente está comendo mais besteiras, né? Então, assim, eu sou sempre do lado da prudência, porque eu acho que, às vezes, um passo atrás é 2 à frente, do que querer mudar a vida agora,
do dia para a noite e a gente ter uma complicação que a gente não tem condição de dar conta. É isso que eu ia comentar também, né? Às vezes teve todo o tempo da vida para começar essa atividade física e não começou. E agora, que não é o momento adequado, a pessoa quer começar, né? Até pela condição que a gente está vivendo. Então, é isso aí. É sempre cuidado, muita orientação, não saia fazendo nada de cabeça, da sua cabeça, né? Tenha sempre um profissional à frente. Vou colocar algo que não estava aqui no nosso script, né? Até falando um pouquinho, né? A questão da natação, você que está à frente dessa modalidade, que também é muito mais difícil, né? Que aí não há meios mesmo de se praticar de atividade. Mas há alguma previsão, alguma recomendação de que pode voltar? Como é que vai ser isso? Já tem alguma coisa? Não, né? Então, qualquer coisa que a gente diga hoje, a gente fala, né, dentro de estudos de ontem, que amanhã já se perdem eficácia, né? Em função do vírus estar sendo algo muito novo e muito avassalador no mundo, a gente acaba tendo receio de fazer qualquer previsão, uma vez que nem os órgãos responsáveis têm eles definido. Como eu disse, né, assim, a gente tem já encontrado espaços dentro, né, da área de saúde para que se pense na possibilidade de um retorno antecipado em função de que as pessoas precisam de cuidar da sua saúde, porque elas não morrem só de coronavírus, né? Elas não têm só Covid-19, elas têm outras patologias e elas precisam de cuidado. E a gente sabe que a atividade física ajuda muito nessa prevenção. Então, assim, hoje eu não tenho uma previsão, mas a gente tem uma luz no fim do túnel, né? E como representante, vamos dizer assim, de um polo de atividades aquáticas, eu posso dizer assim que a atividade aquática vai contribuir muito no retorno, né, das atividades, porque a gente sabe que a questão cardiorrespiratória ela faz toda a diferença e ela pode ser praticada em todas as estações, né? Há estudos comprovados tanto nacionalmente quanto internacionalmente que as crianças ou os adolescentes e adultos dentro da piscina, né, que a água tem propriedades suficientes para não fazer a proliferação, né, do vírus, mas a gente vai precisar adotar, sim, medidas de cautela, medidas de higienização, né, diferenciada, número de alunos por espaço, não utilização de vestiários. Há já uma sequência de recomendações para que quando se retorne, tenha segurança e tenha a certeza de que a gente, de fato, vai estar contribuindo para a melhora da qualidade de vida das pessoas e não simplesmente oferecendo uma atividade para garantir uma situação econômica que a gente sabe que está complicada no nosso país. É isso aí. Então, é legal o pessoal saber, né, como está esse lado também da parte de natação, porque a gente sabe que também há uma curiosidade das pessoas em saber como lidar com isso. Você explicou muito bem, achei ótima a explicação. E aproveitando esse gancho, né, a gente falando sobre atividade física, ou seja, natação, ou seja, que tipo de atividade for, a atividade física ajuda a controlar a ansiedade, Fernanda? Ajuda a controlar muitas coisas, né? Eu acho que a ansiedade é a primeira delas, né? Ou talvez uma das que estejam no rol aí das mais elencadas quando a gente fala em benefícios da atividade física mediante uma pandemia, né? Porque a gente está muito ansioso, a gente está muito tenso, a gente está muito estressado, e aí seja uma atividade física dentro da piscina, ou seja ela numa academia, ou seja ela na rua, né? Porque a gente tem na nossa cidade também muitos corredores, né? Ela de fato vai ajudar a equilibrar a ansiedade, a reorganizar essa homeostase do corpo para que a gente volte a viver com mais plenitude, né? A gente tem que voltar, e a hora que a gente voltar, a gente não pode se esquecer também, em nome, às vezes, até da preocupação econômica, do tipo, não fiz até hoje, a gente faz amanhã. Não, é urgente, não pode ser hoje em função da situação que estamos, mas logo que voltarmos é muito importante que a gente possa voltar a fazer alguma atividade física, que isso seja rotina. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, quando a gente não para, Deus para a gente.
Então, antes que Deus pare, antes que a gente tenha alguma situação, né, que seja um infarto, um AVC, uma outra situação, vamos cuidar da saúde, né? Isso com certeza vai ajudar na ansiedade, no equilíbrio do sono, na organização do dia, e muitas outras questões. Eu acho que isso acaba motivando a gente para o restante do que a gente tem que viver durante o dia, né? A atividade física acaba dando uma motivação para a gente. Então, importante né? E a gente precisa se animar, precisa de alguma forma encontrar coragem para partir para cima, né? Para olhar para a gente, né? Isso aí. E gostei muito do que você falou, né? A gente tem que se cuidar enquanto não acontece, né? Deixar para cuidar depois que aconteceu, né? Então, a hora é agora. A gente não pode esperar. A hora é agora. E a gente já está começando para o finzinho aí da nossa entrevista. Eu queria só que você me falasse também da atividade física para a parte imunológica. Ela é importante? Ela ajuda? Aumenta a imunidade? Como é que funciona? Então, a prática regular de atividade física, ela ajuda a manutenção da qualidade de vida como um todo. Então, as pessoas que fazem atividades físicas regulares, elas têm uma melhora geral, né, no seu estado de saúde, e com isso elas têm menos problemas, né? Há muitos idosos que quando fazem, né, por exemplo, hidroginástica, né, que é a minha lida direto, eles já não tomam mais remédio de pressão, porque dentro da água, né, ajuda a fazer com que os órgãos sejam elevados e com isso, né, a pressão seja mais regularizada de uma forma mais fácil, né? Então, assim, outros esportes também ajudam, né, na organização, seja da glicose, né, a manutenção da glicose. Então, assim, o diabético é muito importante que ele esteja fazendo atividade física. E todas as pessoas, quando conseguem manter isso como regularidade, elas conseguem diminuir doenças pré-existentes, retardar o aparecimento de algumas e, com certeza, ter uma melhora geral que faz com que ela tenha um bem-estar e fique menos propensa, né, a pegar várias doenças, né? A gente costuma dizer que a criança no inverno não faz natação. A criança faz natação inverno e verão. E com isso, numa cidade como a nossa, elas têm menos crises de rinite, de sinusite, de tantas alergias que é tão tradicional, né, de um ambiente mais frio como o nosso. Então, a atividade física regular, seja ela para criança, seja ela para terceira idade, ela ajuda desde a parte respiratória até a parte hormonal, trazendo assim um equilíbrio para todo o indivíduo. Então, é super recomendado, fortalece o sistema imunológico e com certeza ajuda que isso, né, previna de doenças, né, que a gente tem às vezes no dia a dia, só porque nesse momento a gente está muito focado, né, numa específica, mas a gente sabe que a gente tem na nossa população muito mais patologias do que a Covid-19, né? Verdade. Fernanda, seu último minutinho para você deixar o seu último recado para o nosso público e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço muito o convite, eu acho que sempre é tempo da gente poder falar para as pessoas da importância de olharem para si, né? A gente às vezes espera quando é tarde demais e eu acho que, como você citou no meio da entrevista, a diferença de 2011 para 2020 é porque 2011 a gente precisava trabalhar. Agora a gente precisa se conhecer e modificar, né? No meio da tragédia a gente precisava tirar lama para recomeçar. Agora a gente precisa ficar em casa, se conhecer para poder recomeçar. Então eu desejo que todos que estejam nos ouvindo possam, né, de fato, recomeçar olhando próximo, olhando para si, para que a gente tenha um mundo mais harmonioso e feliz. Obrigada, Fernanda. O programa Muito Mais Saúde fica por aqui. Espero que você possa se adaptar e gostar desse novo modelo. E a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Alfamed,
um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Confiança, credibilidade. Na Farmácia Santo Eduardo você encontra medicamentos, perfumaria, linha infantil, extensa linha de leites em pó, dermocosméticos, completa linha para diabéticos. Contamos com 3 farmacêuticos em tempo integral. Entrega em toda a região, de segunda a sexta. Farmácia Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos. Olá pessoal, está se iniciando mais um programa de Olho na Diabetes. Eu, Ronaldo Pereira, estou aqui hoje com o nosso empresário na área de contabilidade, o André. O André vai falar um pouquinho desse momento que a gente está passando aí do Covid-19 e falar sobre um assunto muito importante, não somente para os diabéticos, né? Mas como a gente sabe que diabético também precisa dessas informações, porque ele precisa se manter no tratamento dele e tudo mais. De repente tem muita preocupação com relação a esse assunto de hoje. O André vai se apresentar aí e vamos conversar um pouquinho sobre esse momento. Sim, Ronaldo, é um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Trazendo informação, podendo repassar essa informação a todos, né? E ainda mais num momento de tanta incerteza, né? Com essa situação toda da pandemia, a gente poder estar trazendo essa informação. Meu nome é André, eu estou à frente da Novo Horizonte Serviços Contábeis, no bairro de Olaria, em Nova Friburgo, e sempre trazendo assim um amparo nessa parceria junto com vocês, né? Então, André, vamos entrar no assunto de auxílio emergencial. O que significa isso daí? O que é esse auxílio? Sim, o auxílio emergencial é bom a gente até falar sobre isso, né? Porque o diabético, e assim como outros, né? Existe uma despesa muito grande. O diabético, essencialmente, com custos de tratamentos. Então, o governo federal trouxe as medidas através do auxílio emergencial, não só para diabéticos, nós vamos pontuar isso. Trouxe o auxílio emergencial no limite de R$600. O que é esse auxílio emergencial de R$600 que muito tem se falado? Esse auxílio emergencial, ele vem a amparar o profissional autônomo, o microempreendedor e também aquela pessoa que recebe o auxílio do Bolsa Família, tá, gente? Então vamos ficar bem atento a isso. Quem recebeu o auxílio do Bolsa Família, nesses 3 meses será substituído pelo auxílio emergencial, na faixa de R$600. Então, assim, é um rendimento a mais, é um complemento nesse momento de crise, de incertezas. Então, é um rendimento que vai chegar aí às famílias para que possam gerir as suas necessidades. E como que é feito isso? Muito foi perguntado também como que é feito esse cadastro. Esse cadastro é feito no site da Caixa Econômica Federal,
Lá tem a possibilidade do cadastro do auxílio emergencial, que é bem prático. Você vai juntar identidade, CPF e CPF também dos dependentes, tá, mano? Então é muito bom falar isso. Junta já a documentação dos dependentes e também de quem está sendo cadastrado, CPF, identidade e comprovante de residência, para na hora do cadastro estar com toda a documentação em mãos. E para quem se destina esses valores aí? Valores destinados a microempreendedor individual, profissional autônomo, aqueles que recebem Bolsa Família e até mesmo colocar uma observação, isso foi estendido também para aqueles profissionais que trabalham com aplicativo, com transporte via aplicativo, então estão amparados também por essa legislação, tá? Por esse auxílio emergencial. E tem a situação também daquela mãe, né, da dona de casa que... Isso aqui é importante, pessoal. Isso, que leva o seu sustento para a sua família, né? Tem ali seus dependentes, seus filhos, né? Então, elas têm direito a um auxílio emergencial de R$ 1.200. É um complemento a mais para aquela mãe, dona de casa que depende desse recurso, né? É importante que seja cadastrado ali outros CPFs de dependência dessa pessoa, né? Correto, seja ali identificado todos os dependentes. E também é muito bom a gente salientar e observar que muito foi falado, como que eu vou receber? A Caixa Econômica disponibilizou um aplicativo chamado Caixa Tem. Então no Caixa Tem, que é um aplicativo, após validado o benefício, né, esse requerimento, a pessoa pode baixar esse aplicativo do Caixa Tem, ali ele faz pagamentos ou até mesmo transfere esse recurso para alguma outra instituição bancária, né? Para alguma outra conta bancária que a pessoa possuir, né? E agora, André, com relação à medida provisória 936? Isso, nós falamos primeiro do profissional autônomo, microempreendedor e aqueles que recebem benefícios do Bolsa Família. Então agora vamos falar daqueles que têm carteira assinada, vínculo de emprego, né? CLT. Foi trazido através da medida provisória 936 a possibilidade, tá, gente, de redução da carga horária de trabalho e redução dos salários consequentemente, em percentuais de 25%, 50% e até 70%. Isso através, Manuel, de um acordo firmado entre patrão e entre funcionário. Não é nada obrigatório, tá, gente? Mas é o que? Um acordo firmado entre patrão e empregado. Então o empregado vai receber esse complemento desse salário através de um auxílio do governo federal, que é um seguro-desemprego, que em nada se confunde com o seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa. Não afeta aquele seguro-desemprego que a pessoa teria direito em caso de demissão sem justa causa. Então vocês entenderam, né? Esse momento dessa medida provisória, caso se utilize desse recurso, não vai afetar no futuro numa demissão de um funcionário na questão do seguro-desemprego. É realmente uma ajuda para esse momento, tá? Agora, é importante também a gente entender a diferença entre a redução do salário e a suspensão do contrato. Sim, isso é ótimo também, porque falamos da redução, mas também existe a possibilidade de suspensão desse contrato de trabalho. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Pode ser reduzido por um prazo até de 60 dias, tá, mano? Então, pode-se fazer a suspensão do contrato de trabalho, acordo firmado entre patrão e empregado, em até 60 dias. Pode ser por 30 dias? Sim, pode ser por um efeito de 30 dias. E até 60 dias. A pessoa recebendo ali o seu auxílio, como seguro-desemprego, que em nada, fica essa observação bem pontual, nada se confunde com seguro-desemprego em demissão sem justa causa. Isso é um direito assegurado do trabalhador. Aqui é um auxílio em virtude de toda a situação que a gente está sofrendo aí com a pandemia, né? E é importante a gente entender com relação também àquela questão da redução do salário, é uma redução, mas não há um prejuízo do salário. Como é que funcionaria isso aí? Sim, quando a gente fala de redução do salário, ela é de maneira conjunta, a redução do salário e redução da carga horária, o tempo, né, destinado ao trabalho. Mas em nada há redução do salário hora. O salário hora ele se mantém. O que há a redução da carga horária, do tempo disponível desse empregado na empresa e, consequentemente, ele vai ter a redução do salário, recebendo o complemento através do auxílio do governo federal. Entendi. Então, quer dizer, não se prejudica a empresa, né, tendo que pagar, às vezes, o funcionário parado, não se prejudica a pessoa do funcionário, porque o salário da hora dele continua a mesma coisa, ele trabalha menos, e o governo complementa lá na frente
o que foi combinado, certo? Correto, eu falo muito dentro do escritório que é um caminhar de mãos dadas, né? Porque todos estamos sofrendo, todos nós com essa situação, mas assim, caminhando juntos e juntos somos mais fortes, vamos caminhar juntos e vamos sair dessa situação de crise. Agora, como é que recebe essa ajuda do governo? Como é que funciona isso? Essa ajuda do governo, o governo, como ele está disponibilizando o aplicativo para recebimento desse auxílio, tá? Então o auxílio está lá dentro do Caixa Tem, do auxílio do governo, então as pessoas vão poder acessar esse aplicativo, se cadastrar e ter o recebimento. Eu coloco muito também, Ronaldo, porque a gente fala muito da situação do diabético, né? E tem que se pontuar, porque é um grupo de risco, né? Sim. Então tem que se ter um cuidado muito maior. E dentro dessa situação do diabético, tem um diabético empresário, o autônomo, e a Caixa Econômica, junto com o Sebrae, está formando uma parceria, formou, né, uma parceria muito grande para disponibilizar recursos para o microempreendedor. E é bem interessante, tá, gente? Porque de repente você tem um cadastro do MEI. Isso está sendo disponibilizado em recursos de até R$ 12.500, com prazo de carência de 9 meses para começar a pagar. Então, assim, é um recurso que chega em boa hora e pode ajudar o contribuinte nesse momento. Assim como para microempresa, pequenos empresários, né, para as pequenas empresas, há uma parceria forte entre a Caixa Econômica e Sebrae para a liberação desses recursos, né? Então é muita informação, né, pessoal? E a gente tem que ir a Novo Horizonte, nós vamos depois deixar o telefone para que vocês procurem se informar mais um pouquinho sobre esse assunto. Agora, tenho 2 empregos e recebo 2 ajudas. Isso que gerou a dúvida também. A pessoa, muitos comentaram, mas eu tenho 2 vínculos. Se eu trabalho uma suposição, professor, né? A gente pode citar isso, aquele que dá aula em um colégio, o outro tem 2 matrículas. Como que eu vou receber esse auxílio? Isso é um exemplo bem prático, né? O professor passa muito por isso. Ele vai receber esse auxílio de maneira conjunta, tá? Ele pode pedir por um empregador, por um vínculo, como pelo outro também. Tanto a suspensão, pode ocorrer a redução. Então, assim, vai receber das 2 formas, tá? Dos 2 vínculos. Isso se soma, né? Até porque ele tem aquela renda, né, que faz parte do dia a dia, que é uma despesa também voltada para aquele tipo de renda que ele tinha, né? Sim. Agora tem que haver uma adaptação aí, né? Porque ele já conta com aquele rendimento, né? Já existia 2 matrículas, 2 rendimentos, então ele vai se beneficiar com esses 2 auxílios, né? Então é muita informação, né, André? Agora mais um pouquinho de informação. Questão, você falou do seguro-desemprego. O que acontece agora com o seguro-desemprego? Dá mais um pouquinho de informação sobre isso aí. Sim, o seguro-desemprego, quando a gente trata do seguro-desemprego, ele nada mais é que um auxílio. Nesse momento, o seguro-desemprego ele é tomado como um auxílio através da medida provisória 936. Há até uma observação que, num primeiro momento, foi emitida uma medida provisória pelo Executivo, né, pelo nosso presidente, onde não tinha esse regulamento do seguro-desemprego, apenas da suspensão do contrato. Essa medida foi revogada, tá? Então foi emitida a medida provisória 936, dando um amparo do seguro-desemprego, do auxílio-desemprego. Então, assim, para que ninguém fique sem a renda e possa suprir as suas necessidades. E voltando a falar um pouquinho, Ronaldo, aproveitando esse nosso bate-papo, desse auxílio disponibilizado pela Caixa Econômica e Sebrae, é algo bem prático também. Às vezes as pessoas falam, como que eu vou chegar até esse recurso? Dentro do site da Caixa Econômica já está lá a possibilidade de você cadastrar o quê? O seu CNPJ, o seu CPF, fazendo somente uma observação. Aquelas pessoas que têm restrição, né, no nome não estarão dentro dessa qualificação de disponibilização do recurso, mas aqueles que estão com o nome tudo certo, podem entrar no site da Caixa Econômica e pleitear o recurso, que é parceria Caixa Econômica e Sebrae. Não tenho conta na Caixa, posso tentar esse recurso também, sendo microempreendedor ou empresário? Posso tentar. Por quê? Você vai fazer o seu pré-cadastro e ali vai ser direcionado para a agência mais próxima. Então o gerente vai fazer contato com essa empresa ou com esse microempreendedor e falando que foi liberado, que o recurso está liberado, a ficha foi aprovada para que ele se direcione à Caixa Econômica, leve o restante da documentação e consiga a liberação desse crédito. A gente vê que é um negócio bem complexo, gente. Não é tão fácil assim, as coisas vão acontecendo, tem que ter um pouco de paciência e fazer a parte de vocês também.
Agora eu quero saber, muita gente aí, né, diabéticos aí que são empregados domésticos, como é que fica essa situação deles? Sim, Ronaldo, até foi... Não só dos diabéticos, né? Agora para vocês aí que são... Sim, né, foi pontuado e muita dúvida se gerou nisso. Mas eu sou empregado doméstico, eu tenho direito, não tenho direito? A medida provisória 936, ela se estende também aos empregados domésticos, tá, gente? Tendo o registro, né, na carteira normalmente, então tem também esse amparo, tá? Então fiquem tranquilos que terá esse amparo também pela medida provisória 936. Fechando, tem mais alguma coisa importante aí? De momento a gente colocamos na Novo Horizonte à disposição através do telefone 99802-3500, que é o nosso WhatsApp e o nosso canal de atendimento. Bom, o nosso programa termina aqui, até a próxima e contamos com vocês. De Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.